Olá, pessoal. Meu nome é Ângela. Estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Eu e a Mayra, nós estamos aqui realizando um curso, sobre as tecnologias e a educação, a partir deste momento, nós vamos dar o início a esse curso, Tomara que vocês gostem e possam aprender um pouquinho mais sobre a importância que tem. Hoje, como a gente vê, a tecnologia dentro das nossas escolas, como isso está sendo importante este ano, principalmente, com a situação do Covid, como a gente teve que levar a tecnologia para que poderiam ser passados os estudos, as matérias para os alunos, para eles não perderem o ano. A gente vê a importância da tecnologia, quão grande ela foi importante neste ano. Então, hoje aqui eu estarei dando início a esse curso. Eu vou estar falando sobre ciência, tecnologia e educação. Vamos tirar para refletir um pouquinho sobre qual a imbricação entre a ciência, tecnologia e educação. O ser humano, ao longo do seu desenvolvimento, produz conhecimento e o sistematiza, modificando e alterando aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Suas ações não são apenas biologicamente determinadas. Dão-se também pela apropriação das experiências e dos conhecimentos produzidos e transmitido de geração em geração. O conhecimento humano, nas suas diferentes formas, senso comum, científico, filosófico, estético, entre outros, até entrelaçado numa rede de concepções de um mundo e de vida. Quando ouvimos falar de ciência, vem à nossa mente que ela é a verdade absoluta, que representa a cura de doenças e a invenção de novos instrumentos, não é mesmo? Da mesma forma, ao escutarmos a palavra cientista, pensamos num gênio, uma pessoa louca, que inventa coisas, do tipo excêntrico e distraídos, bem como no indivíduo que pensa o tempo todo sobre fórmulas incompreensíveis aos mortais comuns, como nós, em alguém que fala com autoridade, que sabe sobre o que está sendo falado, E quem os outros devem ouvir e obedecer, porque eles sabem o que estão falando, Alves 2002 fala sobre isso. Essas ideias fazem parte do senso comum, que se baseia em conhecimentos espontâneos e intuitivos. Uma forma do saber que fica no limite dessas crenças, das novas experiências de vida, ou seja, do nosso dia a dia. O ser humano usa o conhecimento de senso comum para conhecer o mundo, para viver melhor, para sobreviver, mas insatisfeito com argumentos que o senso comum cria para explicar os fenômenos da natureza, estrutura e ciência como um saber metódico e rigoroso, sistematicamente organizado e que pode ser transmitido por meio de um processo pedagógico. Em outras palavras, a ciência é a modalidade do saber, constituída por conjuntos de aquisições intelectuais que tem por finalidade propor uma explicação racional
e objetiva da realidade. Em seu processo de produzir ciência, o homem a organizou em áreas que podem ser classificadas em duas grandes dimensões. Primeira, pura versus aplicada, que trata do desenvolvimento de teorias e da aplicação dessas necessidades humanas. Na natural versus social, que é o estudo do mundo natural do comportamento humano na sociedade. O desenvolvimento da ciência associou-se ao desenvolvimento tecnológico, isso é, a tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para se obter um resultado prático. O homem criou ciências e tecnologias, desde a roda até o computador de hoje, que trouxe mudanças significativas em suas relações com os outros seres humanos e com a natureza. Concordamos com Bastos quando diz que a presença da tecnologia em todos os setores da sociedade constitui um dos argumentos que comprovam a necessidade da sua presença na escola, na formação de um cidadão competente quanto ao instrumental técnico, principalmente no que se refere à interação humana e os valores éticos. Na totalidade das formas de experiência do ser humano, os grupos sociais criam, de geração em geração, modos de continuar transmitindo conhecimentos, valores, regras, normas e procedimentos, com o intuito de garantir o convívio entre os homens e difundir a cultura de cada sociedade, o que ocorre por meio da educação. Quando nos referimos à educação, queremos expressar nosso entendimento de que ninguém escapa a ela, em vez de que está entrelaçada à vida cotidiana, na rua, nas igrejas, na escola, no ato de aprender, de ensinar, de aprender e ensinar, de saber, de fazer e de conviver. Todos os dias misturados à vida e à educação. Devemos observar também que vivemos em uma sociedade tecnologizada, no cotidiano do indivíduo do campo ou da cidade grande, indiferente. Ocorrem situações em que a tecnologia se faz presente e necessária, indiferente, né, se é no campo ou na cidade. A gente acha às vezes, na cidade só é mais importante. Não, no campo também é necessário. Assumimos então a tecnologia como ferramenta que pode proporcionar ao sujeito a construção de conhecimento. Preparar para que tenha condições de criar artefatos tecnológicos, operacionalizá-los e desenvolvê-los. Em outras palavras, estamos em um mundo no qual as tecnologias interferem no dia a dia. Por isso, é importante que a educação também envolva a democratização do acesso ao conhecimento, a produção e a interpretação das tecnologias. Sabemos que o cenário tecnológico e informacional requer novos hábitos e uma nova gestão de conhecimentos, na forma de conhecer, armazenar, transmitir o saber, dando origem, assim,
as novas formas de simbolização e representação do conhecimento. Para tanto, necessitamos de uma autonomia e criatividade, bem como refletir, analisar e fazer inferências sobre nossa sociedade. Para Moraes, 1999, ele fala assim: vivemos em um mundo ao mesmo tempo pequeno e grande, tecido nos fios das redes de computadores, em que não há mais possível controlar o fluxo de informações. Entretanto, o maior desafio está justamente em produzir conhecimento e realizar um manejo criativo e crítico sobre esse assunto, sobre o mundo. A autora ainda argumenta que, dependendo do paradigma, tanto a informática como qualquer outro recurso tecnológico aplicado à educação podem ser apenas instrumentos reprodutores dos velhos vícios e erros do sistema, favorecendo o que é péssimo. Nesse início de século, um rol de novos instrumentos vem sendo apresentados. São ferramentas que possibilitam a transformação na sociedade, pois oferecem novas formas de conhecer, de fazer e talvez até de criar. A sociedade atual, permeada pela ciência pós-moderna, encontra-se em um processo de transição na busca por uma civilização mais harmoniosa, que se preocupe com as próximas gerações e se responsabilize por elas. Para Santos, 2001, a ciência pós-moderna não despreza o conhecimento que produz a tecnologia, mas entende que esta, tal como o conhecimento, deve transformar-se em autoconhecimento, ou seja, o desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida. Pois, como afirma Levi, as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura que convivem com o ciberespaço, lugar de comunicação, de sociabilidade, no qual se cria uma nova modalidade de contato social que extrapola os limites naturais do espaço, de tempo, aos quais a humanidade até então estava acostumada. Essa nova forma de sociabilidade permite e estimulou o surgimento de cibercultura, que para Lemos tem como principal característica o comportamento de arquivos, compartilhar arquivos, compartilhar músicas, compartilhar fotos, compartilhar filmes. Para Lemos, essa é a importância, contribuindo aos processos coletivos. Nesse contexto, a educação, com as demais organizações, está sendo muito pressionada por mudanças. No momento atual, todos devemos aprender a conhecer, a comunicar, a ensinar, a integrar o humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o social. Vamos ver aqui os parâmetros curriculares da PCN Brasil 1998. Estabelecem que a educação para este século se sustenta em 4 pilares. Quais são? Quais são esses 4 pilares? Aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver com os outros e aprender a ser. Vamos ver um de cada vez, esses parâmetros curriculares, esses 4 parâmetros. A princípio, vamos colocar ali o aprender a conhecer. Consiste em adquirir uma cultura geral, ampla, de forma a discutir certos assuntos com profundidade e visão crítica e manter a vontade de aprender por toda a vida. Segundo ponto, aprender a fazer. Implica em se qualificar profissionalmente e se tornar apto a resolver os problemas em variadas situações. Terceiro ponto, aprender a viver com os outros. Pressupõe desenvolver a capacidade de compreender os outros, trabalhar em equipe, perceber as interdependências para a realização de um objetivo comum, respeitar as diversidades, resolver conflitos e promover convivência harmoniosa entre eles. E o aprender a ser propõe fortalecer a personalidade, o agir com autonomia e pensamento, opiniões e atitudes, assumir as responsabilidades pessoais. Então, esses são os 4 pilares: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Esse novo cidadão no mundo se insere cada vez mais na sociedade tecnológicas. Portanto, faz-se necessário propiciar-lhe o acesso a elas. Contudo, se deve estar consciente das potencialidades das tecnologias e de seu uso para o bem de todos. A comunidade escolar se depara com 3 caminhos a seguir em sua relação com a tecnologia. A primeira, repeli-las e tentar ficar de fora do processo, apropriar-se da técnica e transformar a vida em uma corrida atrás do novo, ou apoderar-se dos processos, desenvolver as habilidades que permitam o controle das tecnologias e dos seus efeitos. A gente vê ali, né, os 3 caminhos a seguir, e a gente vai ver ali que a terceira opção é a melhor. Viabiliza a formação intelectual, emocional e corporal do cidadão, que lhe permita criar, planejar, interferir na sociedade, pensamentos de importância de um trabalho pedagógico em que o professor reflita sobre a sua ação escolar, que efetivamente elabore operacionalize projetos educacionais com a inserção de tecnologias, a informação e a comunicação. No processo educacional, buscando interagi-las à ação pedagógica, na comunidade intra e extraescolar, e explicá-las claramente na proposta educativa da escola, como em outras épocas, nesse início de século, há uma expectativa grande de que as tecnologias nos trarão soluções práticas para a melhoria da qualidade da educação. Porém, se essa dependesse somente da tecnologia, já teríamos encontrado as soluções há muito tempo. Consideramos que a escola, em relação ao TIC, precisa estar inserida a um projeto de reflexão e de ação, utilizando-as de forma significativa, tendo uma visão aberta do mundo contemporâneo, bem como realizando um trabalho de incentivo
e as mais diversas experiências, pois a diversidade de situações pedagógicas permite a reelaboração e a construção do processo de ensino-aprendizagem. Afirmamos isso ao nos reportarmos a Baso, quando o autor argumenta que, o argumento de Baso, para não tornarmos posições impensadas de supervalorizar ou não os pontos positivos ou negativos, os efeitos de repercussões da ciência e da tecnologia com o comportamento humano, é importante que tenhamos claras as diferentes fases de que elas assumem nas suas estreitas relações com a vida do cotidiano de todos nós. Os aparatos das máquinas ou instrumentos, produtos de atividade científica, não são maus ou bons, nem positivos nem negativos em si mesmos. Aplicando essa ideia, vamos ver o que Garcia nos fala. Apresenta a questão relevantes na sua reflexão sobre a formação de professores e tecnologia. Vamos ver. Que modelos de desenvolvimento reorientam o caminho e seguem a tecnologia? Que implicações tem cada um deles quando são introduzidas ao TIC, nas escolas? Para o autor Ali Garcia, essas são questões que devem permear a formação do professor, tanto a formação inicial como a formação continuada. Ele propõe ainda que as dimensões econômico-laboral, político-governamental e sociocultural devem ser incluídas na formação de professores e no desenvolvimento de tecnologias. Vamos ver aqui os 3 pontos que Garcia nos traz. O primeiro ponto é a dimensão econômico-laboral. O que ele fala ali, Garcia, sobre isso, Ele pressupõe que conhecer e pensar historicamente as lutas, os interesses, as alianças e os desconfortos que têm existido entre os diferentes elementos humanos e materiais, até chegar aos produtos tecnológicos. Assim, compreender que o poder econômico tem controle sobre as funções essenciais de cada nova tecnologia no mundo do trabalho. Essas análises podem levar o professor a refletir historicamente sobre a origem da questão do trabalho e as estratégias econômicas seguidas por quem controla os meios da produção. Outro ponto que Garcia nos coloca é o político-governamental. Consiste em conhecer o impacto das políticas e dos governos que nos diz a respeito de legislar, regular, orientar e controlar o processo dos produtos no mundo do trabalho e do desenvolvimento tecnológico. O professor deve conhecer as ideias sobre fatores de controle e de governo que residem no desenvolvimento tecnológico. As tecnologias têm sido uma estratégia e um instrumento usado por grupos econômicos dos mais diferentes estados para se manter no estado. O outro ponto que Garcia nos coloca é a dimensão sociocultural. Implica ela em conhecer mudanças
produzidas pelo desenvolvimento tecnológico no mundo do trabalho, que levaram às novas relações entre espaço e o tempo. O ser humano produz e utiliza os produtos tecnológicos e termina incorporando as suas atividades ao seu pensamento. Como isso desenvolve a atividade de maneira diferente daquela que fazia antes e, consequentemente, muda sua forma de vida. Ou seja, muda seu modo de relacionar com os meios natural, social e cultural. Para Garcia ainda destaca os artefatos tecnológicos que são neutros. Mas estão a serviço de quem toma decisões sobre qual tecnologia é preciso desenvolver. Urge, então, uma formação de professores, inicial ou continuada. Proporcione uma reflexão sobre as dimensões citadas, visto que o professor é um interlocutor essencial na formação da cidadania. Corroborador com esse autor, Basso afirma que, há muitos anos, a ciência e a tecnologia vêm ditando os rumos, as alternâncias do comportamento social, tanto no plano industrial quanto nos setores individuais das pessoas. Esse fato, por mais paradoxal que possa parecer, pouco tem produzido de mudanças substanciais na forma de construir conhecimento neste campo. Essa mudança decorrente de satisfazer as necessidades cotidianas nas questões de sobrevivência, desenvolvimento, lazer, geração de supérfluos, vem entupindo a sociedade de aparatos tecnológicos, que na maioria das vezes os usuários nem sequer imaginam como operar. Grande parcela de cidadãos os adquire, mas geralmente ignora suas características de funcionamento, seus riscos, suas vantagens e outras possíveis consequências e inconvenientes. Essas situações contraditórias de riscos e vantagens que a ciência e a tecnologia apresentam requerem que se tenha um maior conhecimento sobre processos envolvidos no seu desenvolvimento e produção. Para isso, a educação necessita de um sentido e educadores precisam acreditar neles mesmos e nos valores que defendem, ou seja, eles precisam ter convicções nas suas ideias. Assim, tornam-se primordiais a formação e as transformações dos professores, que devem estar abertos às mudanças e aos novos paradigmas, os quais os obrigarão a aceitar a diversidade e as exigências impostas por uma sociedade que se comunica por meio de um universo cultural cada vez mais amplo e tecnológico. Sem dúvida, né? Uma das tecnologias tem recebido destaque, tanto no meio social como nas propostas e ações didáticas. É o computador conectado à internet. Nós vemos hoje como a importância disso. O que temos observado são discussões e discursos sobre os benefícios e os malefícios do uso dessa
e de outras tecnologias engendram no processo educacional. Consideramos, porém, que isso não deveria ser o foco principal dessas discussões, mas sim a forma de utilização dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, pois é essa ação que passa necessariamente por um trabalho de formação continuada do professor, né? Se preocupar não naquilo que vai engessar, né, um sistema, não, mas se preocupar com a formação, se preocupar como fazer as coisas acontecerem com a tecnologia, né? Vamos refletir algo. Mas o que é tecnologia mesmo? Você já parou para pensar? Procurando por autores que tratam desse tema, percebemos que eles partem do conceito de técnicas para depois descrever os fundamentos da tecnologia. Bueno é um. Ele fala aqui, por exemplo, apresenta a técnica como integrante precursora da tecnologia, como a conhecemos hoje, moderna em suas várias facetas, né? De acordo com Vargas, o homem sem técnica seria abstração tão grande como técnica sem o homem. O ser humano, aquele ser que possui capacidade de se comunicar pela linguagem e pela habilidade de fabricar utensílios pela técnica, a autora retoma e complementa essa ideia de Vargas quando destaca a técnica faz parte do cotidiano do ser humano, no agir, no pensar, pois esse, ao intervir na natureza, está produzindo um trabalho e que eventualmente buscou a ser uma técnica que faz parte do ser humano e também faz parte do conhecimento. Vargas explica que o termo tecnologia surgiu com os gregos e foi muito confundido como techne. Não sei se é assim que fala, mas techne não se limitava à pura contemplação na realidade. Era atividade cujo interesse estava em resolver problemas práticos, guiar os homens em suas questões vitais, curar doenças, construir instrumentos e edifícios, entre outros. As techne gregas eram, em princípio, constituídas por conjuntos de conhecimentos e habilidades transmissíveis a geração em geração. O que, entretanto, designamos hoje, de forma geral, por técnica, não é exatamente o techne grega. É a técnica no sentido geral. É tão antiga quanto o homem, pois aparece com a fabricação de instrumentos. E essa fabricação já está corresponderia a um saber fazer, uma técnica. Gama descreve que o que não seria tecnologia. O que não é tecnologia? Não é um conjunto de técnicas, ou de todas elas, nem uma sofisticação da técnica. A passagem da técnica para a tecnologia, essa não exclui aquela. E não é a questão gradação e desenvolvimento interno do campo de técnicas. É a questão que se refere à formação socioeconômica em que se realiza. Não é maneira como os homens fazem as coisas. Não é a maneira que os homens fazem as coisas. Porque, em primeiro lugar,
não se distingue desse modo de técnicas de tecnologia. E em segundo lugar, há muitas coisas que os homens fazem que não são técnicas. Não é um conjunto de ferramentas, máquinas, aparelhos ou dispositivos mecânicos, eletrônicos, manuais ou automáticos. Não é um conjunto de invenções ou qualquer uma delas individualmente. O avião não é uma tecnologia, não é um rádio, o radar ou a televisão, muito embora seja a acepção mais difundida em marketing. As duas últimas afirmações, convergentes ao pensamento de Vargas, o uso da palavra tecnologia, referindo-se à máquina, equipamentos, instrumentos e fabricação, ou a CICs, utilização e o manejo deles, é verdade que há uma tecnologia embutida em qualquer instrumento e implícita em sua fabricação. Mas isso não é razão para considerar o saber embutido num objeto ou implícito na sua produção como o próprio objeto de indústria. Um derivado desse mal uso de emprego de palavra tecnologia para significar organização, gerenciamento e mesmo comércio desses aparelhos. Por uma razão ou outra, essa confusão apareceu na área de computador e na informática, onde a máquina é tão importante quanto saber de onde ela se originou. Há então o perigo de se confundir toda a tecnologia, isso é, conhecimento científico, aplicado a técnicas e aos seus materiais e o processo com que uma particular indústria ou comércio. Bueno, por sua vez, conceitua tecnologia como um processo contínuo através da qual a humanidade molda, modifica e gera sua qualidade de vida. Há uma constante sociedade, um ser humano, de criar, a sua capacidade de interagir com a natureza, produzir instrumentos, desde os mais primitivos até os mais modernos, utilizando de um conhecimento científico para aplicar uma técnica para modificar, melhorar, aprimorar os produtos, oriundos do processo de interação destes naturezas e demais seres humanos. A tecnologia vai muito além dos meros equipamentos. Ela permeia toda a nossa vida, inclusive nas questões mais tangíveis. Vamos ver aqui. As tecnologias são classificadas didaticamente por Sancho em 3 grandes grupos. Nós vamos ver ali as físicas, organizadoras e simbólicas. Para Sancho, essas são as 3 formas de classificar a tecnologia. A primeira, física ali, são inovações de instrumentais físicos, como a caneta, esferográfica, o livro, o telefone, o aparelho celular, satélite e computadores. Essas são as físicas. As organizadoras, vamos ver, são as formas que um relacionamento com o mundo e com diversos sistemas produtivos estão organizados. E as simbólicas são as formas de comunicação entre as pessoas, desde o modo como estão estruturados os idiomas escritos e falado até com pessoas que se comunicam. Então essas são as 3 formas, são as 3 classificações que Sancho coloca, né?
Considerando que essas tecnologias estão intimamente interligadas e são interdependentes, ao conhecer as tecnologias para utilizarmos em nossa sala de aula, optamos por um tipo de cultura que está relacionada com o momento social, político, econômico, na qual estamos inseridos, né? Leite ressalta a importância de os educadores refletirem sobre o tipo de cultura e sobre a educação no cotidiano na sala de aula. No século XXI que nós estamos vivendo um fortalecimento da comunicação digital. Esse ano, mais fortemente ainda, né? Educacional nas escolas, né? Que tem o tipo de participação cada vez mais abrangente na vida das pessoas de todas as idades e localizadas praticamente em todas as partes do globo. À luz da análise desse processo sociotécnico, cabe-nos, como educadores, refletir essa nova cultura. Vem dialogar ou não com a educação, consequentemente, com a prática pedagógica que vem sendo realizada em nossas salas de aula. Quando a autora se refere à comunicação digital, está referindo a vários elementos e aspectos distintos de mídias e dispositivos digitais presentes na sociedade da informação, nas quais são consideradas também responsáveis por impulsionar diversas inovações na educação. Nós vemos há uns anos atrás, ano passado, os outros anos anteriores, que havia uma luta muito grande para nós colocarmos a tecnologia, para nós usarmos as tecnologias na educação. Mas este ano foi um ano de aprendizagem. Foi um ano que nos mostrou que a tecnologia é importante, sim. Ela tem que ser valorizada, sim. Porque ela precisa. Esse ano ela fez tanta importância na vida das crianças, na vida dos estudantes, que se não fosse a tecnologia, quantas pessoas ficariam o ano inteiro sem o estudo? Sem ter o acompanhamento? Estaria um ano parado, porque nós paremos em março, se eu não me engano. Até agora nós estamos ainda parados. Não podemos estar presentes nas escolas, mas através do computador, através da internet, hoje nós estamos ligados. E com isso, os professores hoje, os educadores hoje, podem passar o seu conteúdo, podem passar suas matérias, talvez não como presencial, mas foi uma forma das pessoas, dos alunos, não ficarem parados. Eles estão aprendendo, continuaram aprendendo. E essa relutância que os professores tinham, os educadores tinham na parte da educação de colocar a tecnologia para dentro das salas, caiu por terra esse ano. Porque o que aconteceu? Muitos não queriam, né, celulares, tablets nas escolas, não queria que os alunos usassem esse tipo de equipamentos, mas a gente viu a importância que ele teve esse ano. E eu acredito que a partir deste ano, muitas coisas vão mudar na parte da educação. Por quê? Porque nós vimos e, na realidade, tivemos a experiência de como isso foi importante e como isso pode ajudar dentro de uma sala de aula. Como isso pode ajudar aos alunos a aprenderem muito mais, né? Aprenderem a fazer, aprenderem a realizar, né, ali o material, né, a importância lá dos parâmetros curriculares, né, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser, né? A gente coloca aqueles parâmetros ali, é muito importante, né? Aprender a conviver com os outros, a pesquisar com os amigos, a pesquisar com os outros alunos, né? Aprender a conhecer, a buscar, a fazer. Então, isso é de grande importância. A gente vê hoje a tecnologia
ela precisa se inserir cada vez mais na educação. Terá muitos benefícios para os alunos, para professores, mas nós precisamos andar ligados, né? Ligados, tanto primeiramente, né, na cabeça dos professores, dos educadores, a importância que tem, né, a tecnologia hoje na vida das pessoas, porque as crianças hoje, elas já crescem, elas já andam focadas em celulares, tablets, elas já têm uma habilidade muito grande, muito mais do que nós, que viemos uma era que não era tanta a tecnologia, mas hoje as crianças já crescem com essa tecnologia. Então não tem como nós tirarmos, nós temos que ajudar, nós precisamos inserir essa tecnologia para dentro de nossas escolas, para dentro de das pessoas, né, dos alunos, para que eles possam usar essas ferramentas para ajudar no crescimento. Né? Então, vimos isso, esse é o primeiro ponto. Eu achei que bem interessante para a gente aprender sobre isso. Né? Nós vamos estar no próximo vídeo já vendo as inovações e as tecnologias educacionais. Vamos ver sobre as inovações. Eu acredito que nós vamos aprender bastante coisas também. Né? Tomara que vocês tenham gostado, tenham entendido sobre esse assunto. Né? Nós nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Um abraço.